A gente vai falar do futebol, mas antes eu teve uma pergunta aqui de um internauta aqui nosso, que é bom a gente conversar sobre isso. O Rafael Lopes perguntou aqui pra gente: o que vocês acham da estratégia do Ciro? Eu, particularmente, acho que ele tem que escolher melhor as palavras como conspirar. Paulo, você quer comentar sobre a estratégia e também sobre esse episódio com relação a ele ter falado de conspirar? Claro, claro. Olha, o próprio presidente Lupe, ele falou, ó, tudo bem, eu não posso controlar o Ciro, acho que essa palavra conspirar é um pouco forte, até a gente cortou esse trechinho e postou mais cedo lá no canal da Ciro Progressista, eu concordo em partes com o presidente, né, óbvio, o Ciro tem que ser mais comedido para fazer essas críticas, né, especialmente essa questão do impeachment, mas assim, é óbvio que esses sacanas também deturpam o que ele fala, né, porque o Ciro, se você for ver ali friamente, ele não falou, o Lula ajudou a derrubar a Dilma. Não, ele falou que parece que o Lula conspirou, ou seja, parece que o Lula lavou as mãos. Ele não fez força para impedir o impeachment como o próprio Ciro fez. Não é? E tem muita gente que corroborou isso. Não é? O próprio Mandetta, o próprio Eduardo Cunha falou, gente, vocês soubessem o que eu sei. Fala então, seu sacana, fala aí, joga, né, a Amy no ventilador, deixa claras as coisas, entendeu? E sim, por quê? Por que o Ciro falou isso? Porque o Lula claramente está se reunindo com esses golpistas. O Eunício Oliveira, o Renan Calheiros, o Edson Lobão, entre outros. Isso não é normal, gente. Não é normal. Hoje o Jacques Wagner falou, eu sou a favor da aliança PT e MDB. Não aprenderam? Não aprenderam. Então isso dá Quem margem falou para o Ciro isso? fazer Jacques esse tipo de coisa. Wagner? Jacques Wagner. É um absurdo. Entendeu? Então, Ricardo, assim, pode falar, só desculpa. para complementar, tudo bem, o Ciro tem que tomar cuidado e vocês podem ver que de uns 6 meses para cá, ele está muito mais comedido. Isso é a Gisele, né, no âmbito pessoal, e no âmbito mais profissional, o próprio João Santana e equipe, né, que tem assessorado, tem fazendo uma espécie de media training com ele. Ele está tomando mais cuidado, mas, gente, não tem como o Ciro Gomes ter alguma chance de ir para o segundo turno e vencer as eleições se ele não bater nos dois lados. É óbvio que o Bolsonaro é muito pior, é um fascista, mas assim, é óbvio que ele também vai cair, é óbvio que ele não vai ter alguma chance de ser reeleito. Isso dito, o Ciro tem que continuar denunciando os absurdos do mesmo, mas também apontando os erros do Lula e do PT. Não tem como. Se você se apresenta como terceira via, você tem que criticar. O Ciro trata o Lula como adversário, não como inimigo. Né? Inimigo é o Bolsonaro, mas a estratégia, ao meu ver, ela é correta. É só vocês verem as pesquisas aí. Eu só considero o Datafolha, o resto para mim é porcaria. O Ciro, em determinado cenário, com menos candidatos de terceira via, ele está ali com 12%. Imagina, gente, se o Ciro não fala do Lula, ele vai ficar com 5, 6%. Ele tem que tentar pegar esses ex-bolsonaristas para ele, senão é impossível ele ter alguma chance. Exatamente. Então tá correta a estratégia. Ricardo, o que você quer falar da estratégia do Ciro e também desse termo que ele usou com relação ao impeachment da Dilma e o papel do Lula nele? Eu concordo com o Paulo, a estratégia está correta. Né? Tem muita gente questionando, mas eu também não vejo outra saída. Porque você se colocar como terceira via também é um caminho complicado. Não é, o Ciro não tem espaço do Lula, porque o Lula foi 2 vezes presidente, ele tem um espaço natural, também não tem o espaço do Bolsonaro, que é o presidente atual. Então, Isso, o Ciro também tem que buscar um jeito de aparecer. Né? O marketing dele tem que fazer ele aparecer. Ele está fazendo isso de forma natural. O Ciro não precisa de gabinete do ódio, de fake news, o Ciro aparece falando a verdade. Ele vai e fala, exatamente. Isso é sincero, é muito sincero. E ele aparece assim. Então tá ótimo para mim assim, a estratégia dele. Eu acho que batendo no Deus lado, ele traz para ele quem está descontente com é só vocês verem. Com o PT e com o Bolsonaro, que é muita gente. Isso, não sei se você viu, Ricardo Solon. Pessoal de direita, o Chico Graziano, o próprio Inteligente, como eu falei, gente que é ex-bolsonarista ou liberal elogiando o Ciro pela postura, né? Pelo enfrentamento ao lulopetismo, ao próprio bolsonarismo. Né? E não, gente, a gente esqueceu de falar, não foi só o petismo que bateu no Ciro. O Carluxo, a Carla Zambelli, o imbecil do
Major Vitor Hugo aqui de Goiás, meu Deus, como é que esse cara é deputado federal aqui do meu Pô, mas estado? se o Bolsonaro é presidente, meu amigo, Fez campanha. virou Brasil, virou bagunça, né? Fez campanha Virou direta bagunça. pro Ciro, né? O Vitor Hugo, ele, para quem não viu, ele repostou um vídeo, inclusive do pessoal do Redes da Massa no TikTok, Foi a do Carla Ciro Zambelli falando também. sobre. Pois é, do Ciro falando sobre as Forças Armadas. Sim. Pois é, fez propaganda, mas assim, fez propaganda indireta, mas com o intuito inicial de atacar o Ciro, de queimar o filme do Ciro. Então, se o Ciro está nessa posição de ser atacado pelos lulopetistas e bolsonaristas, ele está mais do que no caminho certo. O Dória não consegue isso, o Mandetta não consegue isso, o Moro não consegue isso. Logo, o Ciro é a terceira via e é o único que tem chance de ir para o segundo turno contra o Lula e para vencê-lo. Sim. Em quantas palavras, assim, eu acho que as agentes do petismo e do bolsonarismo estão muito no Ciro, né? Então, eu acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado com as palavras que ele usa. Já teve um problema lá atrás quando ele citou a Dilma como o governo da Dilma como um aborto político, ele distorceu tudo. Quando conspiraram, assim, ele falou e tal, pegou mal ali no início, mas ele, no dia seguinte ele já soltou um vídeo falando sobre o tema e ele explicou o que ele quis dizer. Então, eu acho que nesse caso não tem muita problemática, porque ele já entendeu que tentaram já fez autocrítica, né? Corrigiu o erro. Sim.